Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Vamos continuar o nosso curso Catequese para o Fim da Treta, onde nós estamos abordando a partir dos 10 mandamentos a questão social em vários aspectos. Então trouxemos aí um pouco do quarto mandamento, falamos um pouco do quinto, demos já um parecer do sexto, porque tem algo entre o quinto e o sexto que se trata da vida. Afinal de contas, papai e mamãe têm filhos. Então, uma das questões também da proteção da vida, é claro que a gente acabou falando da eutanásia e do aborto, mas eu trouxe na aula Sua Vida Não É Apenas um Caso de Saúde Pública. Eu dei um histórico geral de como estas coisas não vieram do nada. Eu falei que as coisas chegam como teorias a partir das universidades, como teoria científica, mas de uma teoria, de uma tese, ela simplesmente é jogada para baixo, vem de cima para baixo, sendo aceita por congresso, mas antes de ir para o congresso ela vem para a mídia, e a mídia torna isso notícia, matéria, discussão no programa feminino às 11 horas da manhã ou às 3 da tarde, e daí vira tema na novela, vira parte no filme, vira questão na série. Você já é introjetado a esse tipo de ideia, porque a teoria foi explicada no jornal e a prática foi feita na novela. Você vê as duas coisas acontecendo, você passa a aderir, sem parar para pensar se está certo ou se está errado. Afinal de contas, estão dizendo que é científico, e que eu mostrei que isso não veio apenas de partidos políticos. Eu mostrei que isto veio, por exemplo, de fundações. Quando eu mencionei o John Rockefeller III, os seus estudos sobre superpopulação, a sua preocupação, já vem de longe de séculos, lá o malthusianos e tudo mais, e falei de como isso impacta, e dei uma breve menção, até porque a questão era para mostrar que tudo isso, e eu não quis mencionar, mas poderia ter mencionado também, que também foi extremamente debatido na Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, era moda, não era só os nazistas não, viu? Era moda estudo eugênico, viu? Eugenia. E isso não acabou. Porque quando as pessoas falam de manipulação, de certas questões aí do ser humano, é uma saúde pública, é só uma coisa assim. Então, quando começa a vida, quando acaba a vida, a gente pode decidir, Já é eugenia esse negócio aí, viu? Então, antes os caras reclamam do bigode lá e fica acusando os cristãos, de ser do bigode. Vocês sabem de quem eu tô falando, Daquele emo dos anos 30, 40, que não era bonzinho nem chorão, aquele lá era terrível de maldoso. E aí você é acusado de ser ruim, de ser mal. Então eu quis mostrar isso. Mas eu dei uma breve menção a um problema social que nós temos. E claro que esse pessoal acaba, não diria a ala masculina, mas a ala feminina acaba apoiando, porque todas essas coisas vêm como direitos sexuais reprodutivos. E aí, quando isso acontece, elas acabam levantando essa bandeira. Então, as ONGs, os movimentos sociais dessa linha e os partidos políticos acabam adotando. Se, vamos dizer assim, de esquerda, socialistas, comunistas, já vem com essa ideia adotada a coisa já vem de longa data, e eles nem sabiam das fundações internacionais, mas eles tinham um outro plano ali, para esse tipo de controle populacional. Então, o controle populacional, eles já tinham isso na cabeça, no controle de natalidade, entre outras coisas.
E as fundações vieram pelo outro lado. Quando chega a década de 90, esse povo se encontra e meio que dá a mão. E para piorar, já que a gente precisa sempre ficar fazendo a separação do espectro político, o pessoal gosta disso, então os liberais, principalmente o pessoal até mais radical na linha liberal, acaba dizendo, olha, eu não tenho que me preocupar com isso porque isso é uma decisão individual e, né, a moral não pode estar acima da decisão individual. A liberdade está acima dessa escolha. Então, quer dizer, a liberdade da pessoa, né, do indivíduo, é tudo. Então, se ela quer, ela pode fazer isso e acabou. Ninguém tem que se envolver, né? O Estado não deve se envolver nas escolhas individuais. E do outro lado, eles falam assim, não, o Estado tem que se envolver e tem que permitir, né, esta decisão da mulher, porque é um direito. Então você vê que as duas coisas quase que se abraçam. Quem é que fica jogado de lado? Nós cristãos, que somos contra. Opa, peraí. A decisão individual realmente ela é importante. Nós temos a questão da consciência. Ninguém pode atropelar sua consciência e fazer com que o Estado não pode obrigar você a fazer algo que você considera errado, imoral, criminoso, né? Ou só imoral, ou imoral e criminoso. Então você tem realmente, né, a questão da proteção da sua consciência. Você não pode traí-la. Agora, existem algumas coisas que aí você não está traindo a sua consciência. Você está pisando na sua consciência. Que é esse caso das liberdades. Então eles se encontraram. Isso foi desembocar num encontro da ONU lá em Pequim, né? Que aí eles começaram a perceber que todo mundo, olha, nós pensamos igual. Talvez um pouquinho antes esses encontros já aconteciam, né? Na Eco 92, nossa, Leandro, mas ecologia, o que tem a ver? Tem muito a ver, gente. Tem muito a ver, né? Porque ali também já tem um início do controle do ser humano. Não precisa ser só o controle populacional, mas o controle de todas as coisas. Imagine você deixar de fazer coisas assim que são básicas apenas porque se não fizer, você nem sabe se é verdade, mas estão batendo lá, ó, não, olha, órgão tal disse que é. Então se não fizer isso, você não salvará o meio ambiente, não salvará o mundo. E aí você começa a ver que muitas dessas coisas na verdade são um controle da população, não só um controle de natalidade ou um controle populacional, mas um controle da população como um todo, se envolvendo em tudo. E é a partir daí que é o tema de hoje, né? Eu dei todo esse resumo aqui, contando já um pouco do que havia falado, dei até mais alguns detalhezinhos aqui, para trazer para você exatamente o grande problema que nós temos. Quando mencionei nas aulas anteriores o final da década de 60, lá eu falei das revoluções sexuais, né, feministas, mas não só a feminista, o movimento hippie como um todo, e de grandes experimentos que fizeram naquela época para a questão sexual. Hoje, o monstro anda sem fazer força. Não precisa mais de uma campanha ostensiva. Hoje, quando o pessoal fala, a coisa já está politizada. Então já é tratada como caso, né, de saúde pública. Você já é tratado como caso de saúde pública. Então fazer as coisas é simplesmente um olhar material. Ora, é um direito. Ora, a pessoa quer. Ora, isto aqui socialmente vai ser inclusivo. Então, pum, enfia lá e acabou. E as pessoas têm que aceitar. E se for reprovado por alguma prefeitura, governador, você tem um tribunal extremamente modernista que vai acompanhar as tendências de acordo com a ONU. Isso está na inteligência artificial do STF, que vai lá, vai analisar. Vamos barrar isso aqui, ó. Não, tem que deixar a linguagem neutra, ó. Tem que passar, e se não passar é crime, né? Porque é inconstitucional. Não, inconstitucional é a vossa decisão, né? Que é inconstitucional, mas prefere-se acabar com o português. Parem e pense, pessoal, parem e pense, vamos pensar um negócio aqui bem básico, e eu não vou repetir sobre este assunto
da linguagem neutra, porque eu vou falar ainda sobre gênero, mas eu vou falar numa outra clave. Vocês vão entender aonde está o problema. Muita gente fica pensando, mas será que não é desrespeitoso mesmo se a gente não chamar? Vamos pensar de um jeito? Cada hora o pessoal cria um gênero novo. Teve um discurso no Parlamento Europeu. O rapaz começa a falar todos os gêneros que tinha naquela época, já tem mais. Aí ele começa, quero aqui chamar, né, tipo, dar bom dia, vou criar aqui porque eu não lembro agora toda a fala. E aí ele começa a dizer a lista de todos, ele fica mais de 3 minutos cumprimentando gênero a gênero. Aí ele termina, você fala assim, isso é uma loucura. Se tem vários, você precisa maximizar a coisa, não dá para ficar... Vocês imaginam se todo mundo fizesse o discurso igual ele? Que ele gasta um tempo enorme para cumprimentar todo mundo. Então qual que é a forma mais fácil para você conseguir possibilitar que todo mundo seja incluído num discurso rápido, fácil e prático? Bom, também nós deveríamos pensar assim, já pensou se eu tiver que fazer um banheiro para cada? Não vai dar, né? Então qual é o melhor critério? O melhor critério é o biológico natural. E aí não tem briga, meu amigo, porque você olha lá, tá, é assim, tá, é assado. Mas e aquela pessoa que já se veste? Aí são outras discussões. Mas o que seria mais fácil não é criar 3, 4, 5, 10, 15 banheiros ou criar um banheiro gigantesco. Até porque locais onde já fizeram o unissex aumentou o número de estupro. Acho que as pessoas que procuram o direito para não sofrer violência não querem isso. É só pensar um pouquinho. Então, para evitar esses riscos, é melhor ter só 2. O masculino e o feminino. Mas aí é identidade biológica. Então, meu filho, já está dividido. Fica mais fácil. Até para que complicar? As pessoas já têm uma dificuldade para escrever corretamente, para falar corretamente. Aí você quer criar mais 5, 6 pronomes? Vocês estão malucos? Porque hoje esse pronome atende, amanhã não atende um outro lá. Aí vai criar mais uma inserção. Gente, o pessoal não consegue conjugar o presente do indicativo, o pretérito perfeito. E vocês querem com o que a gente tem hoje. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Parem e pensem, já tá difícil assim. Aí vocês querem criar uma... Não vão dar conta. Vocês vão enfiar todo mundo na cadeia? Não, vamos colocar esse e aquele para dar exemplo. Vocês só vão piorar, porque um monte de gente não vai conseguir. Então, sejam menos burrinhos, vocês que estão aí no poder, sejam menos burros e pensem assim, vamos facilitar. Porque em algumas coisas da língua portuguesa, nas reformas ortográficas, vocês tentam facilitar, para que vai complicar agora? Então não precisa de uma linguagem que não diz nada. Não precisa, basta assim, eu estou vendo o quê? Biologicamente é isso. Pronto, está resolvido, biológico resolve a parada. Para de querer brigar com a biologia, né? Veja que nisso eu não estou brigando ou falando, a pessoa não pode se identificar. Cara, meu querido, eu não tenho aqui como obrigar ninguém a nada, mas fica muito mais fácil. Então você, católico, que está aqui me ouvindo, quando alguém vier com esses papos, fala assim, mas será que não é muito mais fácil? As pessoas já têm tanta dificuldade na língua portuguesa. O pessoal já não consegue fazer a diferença do SZ, do C cedilha com S, do SC, do X, do Z. E aí vocês querem inventar mais coisas. Língua portuguesa é bonita, é bela. Então não dá para complicar ainda mais. Mas vamos lá. Mais do que isto, o que começou a acontecer na década de 60 foi que sexto e o nono mandamento foram para o espaço. Acabou. Meus queridos, eu sei que há muita preocupação, eu sempre falo isso para os meus catequizandos adultos, quando eu dou a catequese de adultos. Já que, ao menos que tenha aparecido, se apareceu, nunca se pronunciou. Mas
A grande maioria dos meus catequizandos se declaram heterossexuais. Possuem uma namorada, possuem um marido, né? Homem e mulher. E aí eu falo assim, parem de se preocupar um pouco, e parem de se preocupar nesse momento com os homossexuais. Por uma razão muito simples. Se nós chegamos neste estado de degradação moral, não dá para culpar um grupo só não, meu querido. Assuma a sua culpa. Os heterossexuais fazem cada coisa, cada baguncinha, para eu não falar coisas piores. E vocês sabem disso. Porque vocês não apenas escutam histórias, senão vossas, né? Senão pessoalmente, da pessoa, né? Senão a sua história. Mas vocês ouvem histórias de amigos de vocês, de amigas de vocês, né? De festas, ou os vídeos de carnaval que depois do smartphone proliferam e o pessoal manda, como se não houvesse amanhã. E não só no carnaval, mas em shows, mas em festas, e de histórias que se ouve que não é de um grupo só, não é de uma pessoa só. Se fosse um grupo só era mais tranquilo. Opa, esse pessoal aqui realmente está nessa, mas não é. É nós, temos de nos incluir nesta situação terrível, né? Samonoi mesmo. Então, primeiro, pare com essa coisa. Segundo, quando a gente fala desta questão do sexto e do nono mandamento, quer dizer, nós estamos tratando lá da castidade, e não dá nem para tratar sobre esse assunto. Como é que eu vou tratar de castidade? Eu vou deixar a castidade, quem trabalha muito isso é Padre Paulo, Padre Leonardo, Padre José Eduardo. Eles já estão lidando com um público mais que hoje está mais aprofundado. O Padre Paulo tratava antes, né? Mas ele já tem 16 anos aqui na internet. Então ele está com um público mais aprofundado. Eu não sei, ainda não sei quem é que vem aqui, o grau de catolicismo. Quando eu falo grau de catolicismo, não é quantos anos você tem de igreja não, tá? Você pode ter trocentos mil anos de igreja, quando alguém fala, ai, os jovens lá estão transando, você fala, ai, que bonitinho. Ah, não, que bom. Né? Então, na verdade, você está mundanizado, mas tem um monte de anos de igreja, que tem 15 anos, 20 anos, 30 anos de igreja. Isso não é nada, isso não significa absolutamente nada. Então, não se trata de tempo na igreja, mas se trata do que realmente você já entendeu da fé. E aí, a gente consegue ter dentro da igreja, primeiro, homens e mulheres que adotaram a linguagem mundana. Então, além de já não ligar e de não ter o mínimo de comportamento assim, ai, Leandro, que hipocrisia, mas você... Não, mas eu estou falando de todos nós. De todos nós. Né? Então, alguém tem que começar a falar disso. Nós estamos com 2 mandamentos gravíssimos. Eles são mandamentos da lei de Deus, ou seja, vamos abrir o assunto. Se nós não estamos seguindo, nós estamos com um risco muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que você comete um pecado grave, ou seja, você descumpriu um dos mandamentos, você está com a vida em risco, você está fora da graça. Então, esse talvez, muitas vezes, às vezes eu questiono do pessoal falar tanto disso aí. Eu não gosto quando o assunto fica sempre sexualizado, mas não tem muito para onde ir, porque assim, como esse assunto é gravíssimo e as pessoas o cometem como se tivessem indo comprar pãozinho na padaria, então virou um assunto normal, comum. Tanto ele virou normal, comum que o que aconteceu? De 68 para cá, a questão sexual virou debate de programa de TV
qualquer série, novela, filme e tudo mais, coloca um casal se encontrando e aí eles têm que ir para a cama. Por mais ou por menos que hoje tenha cenas de sexo nos filmes, mas eles diminuíram e eles só dão a entender. Por quê? Porque tem banda larga, então se alguém quer ver sexo explícito, ela acha com uma facilidade, né? Na internet ela acha com uma facilidade tremenda, então ela não precisa fazer força para encontrar estas coisas. Então os filmes até se poupam, não precisam colocar. E como aí vem as loucuras do mundo, né? As coisas que às vezes eu queria entender. Até por um lado você acha muito bom, mas pelo outro você fala assim, nossa, que coisa maluca, né? Mas vamos lá. Por um outro lado, você acaba vendo umas brigas que o mundo anda fazendo aí, relatando sobre a sexualidade das pessoas. E por isso que você acaba vendo, eu mencionei 2 grupos que eles parecem ser antagônicos, mas eles acabam quase que declarando a mesma coisa, que são as feministas e esses movimentos masculinos agora, homens montando grupos, né? Porque quando falam, preste atenção nisso que eu vou falar. Quando falam assim, este ato é machista ou este ato é feminista, precisa ficar muito claro para você que o ato machista ele existe, mas o machismo como movimento não existe. Não existe um grupo dos machos, entendeu? Eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, precisava ter o grupo masculino para quando algum homem, né, não agisse como homem, falasse a comunidade masculina lamenta profundamente, mas isso é uma brincadeira, né? Mas não tem um grupo machista que defende não tem nada disso. O que ele é? Eles são atos masculinos que fogem à educação formal de um homem. Quer dizer, quando o homem não age como um homem verdadeiramente, e aí ele age para o lado mais grosseiro, então ele se excede na masculinidade, quer dizer, ele usa de sua força para submeter a mulher, então aí ele é violento, ou quando ele excede na questão da sensualidade, porque o homem possui, e aí ele sensualiza e atrai mais mulheres além daquela que ele já tem, então é nesse sentido, né? No sentido da grosseria e no sentido da sexualidade que ele acaba, ou seja, é uma falta de educação, ele está agindo sem caráter, o que ele precisa é de uma correção de caráter, né? Não mais do que isso. Então às vezes o pessoal começa qualquer coisa, machismo, até entre família, fala, menos porque está se excedendo, porque não pode ser tudo, porque se for tudo, pode ser que você comece a tirar coisas que são essenciais para a masculinidade do homem. Então cuidado para não permitir que na sua família ocorra o que está acontecendo com alguns homens. O que está acontecendo com muitos homens? Eles não sabem como se comportar. Aí ele não sabe mais se ele fala com a mulher, ele não sabe mais se ele elogia, né? Porque eu conheço casos de gente que elogiou a amiga e a amiga falou mal. A amiga, como assim você? Nossa, mas é um elogio, ele não está falando mal de você, filha. E aí o pessoal já não sabe mais o que fazer. O rapaz já fala, e agora? Nossa, mas eu gostei dela, eu falo com ela ou não? Eu chego para falar com ela ou não? Aí ele fica na defensiva. Aí agora já tem mulher dizendo, nenhum homem mais chega em mim. Porque também agora, né, não tem o movimento machista, mas tem esses movimentos masculinos que defendem que o homem tem que ser incel. Sabe o que é incel? É um celibatário involuntário. Quer dizer, ele não tem que procurar sexo, ele não tem que procurar mulher, ele não tem que querer mulher. Por quê? Porque todas as leis criadas agora, elas estão acabando com todos os direitos masculinos, e se os homens fizerem isso, eles vão apenas se complicar. Por quê? Porque se você for padrasto, a mulher pode pedir pensão depois de separar de você, porque a criança
se afeiçoou. E pior, isso está dando realmente causa. As mulheres estão pedindo, tem já a pensão do pai, pede do padrasto, ganha 2, aí depois ela tem um outro, então ela vai pedindo pensão. Por quê? Porque houve uma afetuosidade entre a criança e o padrasto. Olha isso. Então assim, de certo modo, o que esses caras estão reclamando é verdade. Tem gente se cedendo. Tem uma advogada, eu acho muito engraçado, o pessoal me manda direto. As meninas ficam perguntando, eu não sei o que, posso entrar com o processo? Posso pedir pensão? Virou a guerra dos sexos apenas assim, né? Na questão financeira. O povo ficou totalmente cego, materialista. Então, os caras assim, incel, ninguém mais tem relação sexual. Não é mais por Deus, não é mais pela pureza, não é mais pela verdade, não é mais para procurar a pessoa certa, para Deus, para que o sexo tenha o seu lugar verdadeiro. Não, é simplesmente porque senão você vai perder seu dinheiro. Então, o Deus desse pessoal, né, é o dinheiro. Né? Por mais boa vontade, por mais proteção que seja, eu até vejo com bons olhos. Pô, os caras estão tentando se proteger, né? De uns processos malucos, né? De umas paternidades estranhas, de gente esquisita. Mas ao mesmo tempo você para e pensa assim, é só materialismo, esse pessoal só está preocupado com dinheiro. Então, esses movimentos MGTOW, né? Eu não sei se tem outros, mas o que eu vi foi esse. Né? E alguns grupos assim, parece, olha, tomem cuidado, homens, vocês não virarem um feminismo de mão trocada, né? E aí quando você escuta as feministas é um negócio aberrante, porque as mulheres que eu conheço não são feministas. Às vezes elas dizem que são, não são, vocês não são. Porque quando você conversa você vê uma feminista de verdade, elas vêm com as desculpas, uns negócios esquisitos. E eu quando converso com as moças, eu vejo moças normais, que assim, como qualquer um, tipo, não quero ser enganado. Você quer ser enganado? Ninguém quer ser enganado. Sabe por quê? Porque dentro de você tem um negócio que Deus colocou aí dentro, que você não aceita mentira, você busca a verdade. Olha o 8º mandamento aí. Você não quer apanhar. Por quê? Apanhar do nada é um risco de vida, né? Por que que... Então, assim, ninguém quer sofrer violência. Porque se você sofre violência, você pode morrer. Você corre um risco de vida, você pode se machucar. Então a proteção à vida, 5º mandamento, está lá. A proteção à sua saúde. Então ninguém quer apanhar, está correto. Então é lógico que a pessoa não tem que se cuidar, tem que se proteger disso. Não tem nada de feminismo aí. Isso aí é desde sempre. Né? Então essas coisas são coisas normais, comuns. Né? Ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser traído. Ou seja, 9º mandamento. Né? A pessoa não pode ficar aí querendo a mulher do próximo, o homem do próximo, da próxima. Né? Por quê? Porque já está dentro do ser humano. Você tem alguém, o outro é do outro, não é seu. Né? Então, veja, está dentro de você. Interiormente, os mandamentos já estão aí, estão embutidos. Os 10 mandamentos são manual de instrução para o ser humano. Né? Só foi aberto o manual. Deus não inventou, falou assim, vou inventar uns negocinhos aqui para pegar vocês de jeito. Não, já estava dentro de você. Já estava dentro do ser humano. O ser humano não gosta de ser enganado. Ele protege a sua vida. Né? Ele não quer morrer. Ele está se protegendo. Né? Ele não quer ser traído. É isso. Né? E aí, quando a gente apresenta isso, as pessoas pensam assim, não, é apenas repressão. Repressão coisa nenhuma. Né? Mas, desse outro lado, é única e exclusivamente materialismo. Egoísmo. É o meu direito. Então que todo mundo vá para o espaço. Né? Gerou alguém. Toma um remédio. Mata. Tá velhinho. Eu vou cuidar? Não. Dá um sorinho. Acabou. Egoístas. Viramos egoístas. Entendeu por que a coisa virou um reality show? Porque isso é debatido em programa de TV. Estão discutindo a sua vida. Aí montam esses grupos, essas ONGs, esses grupinhos, esses podcasts aí, metido a sabido. Aí é só assim. E quando a gente adentra na questão da relação mesmo, sexual, propriamente, já, se você fala...
fale que, né, deve ter, né? Deve ter, sempre tem. O pessoal diz que não, né? Fale que você é virgem e veja a mágica acontecer. Toda a atração, todo mundo vai olhar para você, né, como um estranho. Né? Se você, virgem, sei lá, quantos anos? Eu vou chutar uma idade alta aqui, 24, 25, 26 anos. Você disser, e isso já atrai uma atenção de que você é um esquisito, né, já é a prova cabal de que o sexto e o nono mandamento já foi para o espaço. Quando você começa a ver a normalização, porque cada vez mais se debate na internet sobre isso, a normalização, eu vou ter que falar, tá, gente? Vocês me perdoem, eu vou ter que falar. Do swing, o que é? Troca de casais? Ah não, mas não é traição. Você já vê o problema que se instalou, né? A despreocupação, o nono mandamento já foi embora, foi passear. Já não é que não é nem cogitado. E é tratado simplesmente assim, não, nós fizemos uma regra aqui muitas vezes a gente é até mais moral do que algumas pessoas aí que fazem aí fora. É risível isso, né? E ainda faz pose de virtude. Que coisa. Então, você vê uns papos. Mas para onde vai isso aí? Para onde vai essas conversas? Veja, a coisa virou política. Por quê? Porque está sendo debatida por todo mundo, está politizada. É claro que ela entra para a politização quando todo mundo está discutindo, alguém está pedindo seus direitos, o outro está falando ali, o outro está falando no podcast, o outro falando na TV, né? Debate do programa feminino e não sei o que lá às 11 horas da manhã. Algum político, precisamos tornar isto projeto de lei, né? Porque não tem nada nesse país que não vira projeto de lei. Aí vai lá, começam a debater, discutir, manda para comissão. Chega 8 de março, tem que aprovar, tem que ter, né? 8 de março, pode esperar. Todo 8 de março tem que ter alguma lei nova para algum, né? É por isso que os miguital estão aí para reclamar. Porque também, para que precisa? Como se fosse um presente. Lei não é presente, gente. Lei, presta atenção, se eu falei que você não seguir as leis simplesmente porque se essa lei não existe, se essa lei existisse, eu seguiria, né? Se fosse aprovado não sei o que, eu faria. Aí você é um adestrado. A criação excessiva de leis coloca o país na ilegalidade, né? Porque não dá para seguir todas as leis. E parece que às vezes a ideia é essa. Tem um monte de lei que às vezes o pessoal aprova e fala, vai criminalizar não sei o que. Eu falo para o pessoal assim, preste atenção. Eles não vão prender todo mundo. Eles estão criando essa lei para prender desafeto. Se amanhã um político se irritar com não sei quem, eles falam assim, prende aquele cara como exemplo. Não precisa prender todo mundo, porque não dá para prender o povão. É igual, muitas dessas leis assim, porque não sei o que, é preconceito disso, preconceito daquilo. O povão, a molecada, aquele comportamento de quinta série, todo mundo fica naquela bagunça, naquelas vezes, ninguém processa ninguém, todo mundo deixa para lá. Estas loucuras só acontecem nas éticas empresariais, né? E nesses casos de lei que o pessoal quer prender desafeto, né? É um artista tal, é um comediante não sei quem, é aquela pessoa ali. Por quê? Para ficar tentando controlar as pessoas a partir da mídia, né? Não dá, é muita lei. Então, aí vem agora o outro lado, leis iníquas. Né? Quando surge uma lei, você precisa analisar se essa lei é iníqua, se ela é pecaminosa, se ela está fora do que... Essa lei não deve ser respeitada, não deve ser sequer seguida, né? E de algum modo hoje precisa se reunir pessoas para falar assim, como banir essa lei. Essa lei não tinha nem que existir, não tinha nem que ser pensada. Só dela ser pensada, né? Ser escrita já é o crime, né? Mas só dela ser pensada nós já temos um problema. Mas está se aceitando. Aí, para piorar tudo mais, para complicar ainda mais as coisas,
ela vai para o próximo nível, que eu acho que é o nível máximo. Não sei se tem um nível acima disso. Acho que o nível acima disso é alguém lá de cima falar assim, não é, não é. Prende esse não, esse sim, esse não. Aí é a total tirania. Mas a judicialização das coisas, que é quando o quê? Qualquer coisa diferente, sei lá, alguém vê esse vídeo, processa. Aí vê o vídeo do outro, processa. Para calar a voz de todo mundo. Então aí processa, aí vem a polícia na casa do cara, aí vai e tal. Né? Eu sei de uma cantora não católica, evangélica, que apenas pegou a Bíblia e leu. No princípio Deus criou o homem e a mulher. Ela tomou um processo. Como é que uma pessoa que leu a Bíblia pode tomar um processo? Presta atenção, olha o fim de Estado laico aí. Porque ela falou em público e para eles religião é coisa privada. Para eles religião é coisa privada. Então você fazer uma divulgação bíblica para eles, nossa, é um crime. Pare e pense nos problemas que nós estamos. E aí, como é que a gente lida com isso? E essa aula eu não estou dando soluções, porque eu não tenho soluções para essas coisas. A única solução que eu tenho para todos esses casos, todos, o que eu vou falar aqui resolve o problema dos casos. É simplesmente siga integralmente os mandamentos, o 6º e o 9º. Ou seja, você precisa ser verdadeiramente homem, mulheres precisam ser verdadeiramente mulheres, homens precisam ser firmes e de caráter, as mulheres precisam ser firmes e de caráter. Os homens e as mulheres não têm que seguir movimento nenhum, nem migtal, nem qualquer outra porcaria que vier, tampouco o movimento feminista, porque mulheres, vocês não são feministas, vocês estão femininas. E o movimento feminista diz que luta pelo seu direito, tanto quanto a teologia da libertação luta pelo direito do pobre, ou seja, zero, nenhum, niete, nunca lutou por direito nenhum de vocês. Mas lá na década de não sei o que, né, considerou o voto da mulher e tal e tal e tal. Eram mulheres cristãs que lutaram por esses direitos. Não caia nesta conversa, principalmente depois da terceira fase, que é da década de 60, que tem como uma das protagonistas Simone de Beauvoir. Não cai nesta lábia. Isso é falácia, isso é mentira. Essa mulherada é mentirosa, mas não é você. Eu tenho certeza que você luta pela verdade. Eu tenho certeza que você é uma católica cristã. Então, primeira coisa boa. Pare de frescura de palavras. Pare de se apegar em palavra. A própria Sagrada Escritura fala onde está a mulher forte. Então você não precisa ficar utilizando o termo empoderada ou lute como uma garota. Para com essa frescura. Tudo que você vê, tudo que você vê de campanha feminista, mundana, rejeita, joga fora. Você não precisa disso. As mulheres são muito mais do que essas campanhas. Homens, quer ouvir? Eu entendo, né? Tem muito cara aí que tá sem saber o que fazer de sua vida, né? Nós estamos numa época muito difícil. Então, mas assim, vocês precisam ser firme. Precisam ter firmeza, né? Gente, eu sou um cara de 1,72 m, eu não sou um cara forte, mas assim, a gente precisa botar essa testosterona para funcionar, né? Também, pare com esses linguajar. Sejam firmes, até pela idade, né? Quando você passa de uma certa idade, não dá para ficar mantendo gíriazinha, palavrinha disso, daquilo. Não dá. Leandro, mas eu já fui enganado, tenho dívidas com mulheres e tal. Todo mundo tem. Agora, você não vai mais procurar nenhuma mulher? Então por que tu não procurou? Agora falando de vocação. Então por que você não procurou a vocação religiosa? É só um materialistazinho? Quero meu dinheiro, minha independência financeira.
Não vejo problema nenhum das pessoas conquistarem. E acho que tem que buscar mesmo. Busque. Conquiste. Agora, você fazer da sua vida só isso e por causa disso eu não vou procurar ninguém porque eu não quero perder... Ah, para com isso, meu velho. Você nasceu para dar vida. Não, mas e se eu perder meu dinheiro? Se eu tiver uma pessoa e for enganado? Dê a vida. Ah, mas elas vão me enganar. Dê a vida. O homem foi feito para isso, Efésios 5. A mulher vai dar a vida pelo homem, o homem vai dar a vida pela mulher. Pronto. Mulheres, sede submissas aos homens. Homens, deem a vida como Cristo deu a vida pela igreja. Como Cristo amou a igreja. Ou seja, você vai para a cruz. Ah, mas ela vai me enganar. Você olhou para aquela mulher, você disse que ela era a mulher de sua vida? Você decidiu casar? Então aceita. Ah, mas vão ter... Vai ter problema. Você acha que eu não passei por problemas? Você acha que eu não tive problemas? Senão não estava nem falando aqui. Aceita. Mas e se aconteceu o problema? Aí você resolve, aí você vê o que você faz. Ah, mas aí vai ser um atraso de vida, eu vou perder dinheiro, eu vou perder minha casa. Perca. Mas não perca a chance de lutar por aquilo que você ama. Se está com Deus, vai até o fim. Não é o que você queria? Aposte até o final. Ué, os caras vivem falando... Sabe o que é engraçado, meus amigos homens? Falei das mulheres, agora estou falando de vocês. Sabe o que é engraçado? Vocês escutam às vezes os papos dos empresários, às vezes os empresários falam assim: eu lutei muito na vida, fali várias vezes. Essa parte você esquece, né? Que eles faliram várias vezes. Aí vocês acham que, né, teve o relacionamento, não pode dar errado. Tem que ser perfeito. Às vezes dá certo. Eu acho muito legal. Principalmente quando o pessoal faz tudo errado, dá certo. Às vezes dá certo isso, né? Mas não é sempre. Agora, não dá para ser tão fraco, né? Precisa ser mais, a gente precisa ser mais forte, precisa ser mais firme. Ou você entra num relacionamento de alguém que você gosta. É claro, meus homens, meus amigos, que mulheres, se vocês entrarem num relacionamento, não dá para pensar só em dinheiro. Você tem que pensar no todo. Serem mulheres verdadeiras, né, com os homens e os homens com as mulheres. Ou a gente começa a pensar junto, mas não vai dar para ficar nessa guerrinha não. Essa guerrinha não vai dar. Ou a gente entra para valer e se junta para vencer esse mundanismo externo que nos coloca numa guerra dos sexos. Porque se você olhar é só isso, né? É o homem contra a mulher contra o homem. E aí fica, e começa nesse lado, aí já que é a questão sexual, aí tem que ser o hétero contra o homossexual. Aí um tem que guerrear o outro. Mas peraí, eu preciso converter esse pessoal. Se ele não for convertido, ele precisa vir para a igreja. Ah, mas eles são... Não, então, peraí. E eles são católicos, batizados? Então esses caras têm que estar na igreja. Ah, mas então, o a mais não é problema seu. O a mais é acolha e traga para a igreja. O restante, ele vai examinar a consciência dele, ele vai conversar com o padre. E se você for um grande amigo dele, ele conversa com você. Aí você explica o que é certo e o que é errado. Ele conta as dores dele, você conta as suas dores e pronto. Ok? Mas não vai dar, esse povo tem que vir para a igreja. Ou você acha que eles vão se salvar nas paradas aí de junho? Que é só bagunça. Isso aí você não precisa de um católico explicar. Você pergunta para um jornalista da UOL que ele te fala o que é que acontece nas ruas e nas vias. Não só tá tendo carnavalzão lá. Nas vias, nas ruas. Quem já perguntou para jornalista sabe e que o negócio é pesado que acontece ali nas ruas e nas vias da Avenida Paulista. Mas se a gente continuar mantendo essa guerrinha do nós contra eles, nós não vamos vencer, nós vamos perder. A gente precisa entender isso. Ou a gente entra para ajuntar e falar assim, nós precisamos nos converter. O que é o certo a fazer? O certo a fazer é isto, isto e isto, porque nós não estamos mais obedecendo os mandamentos. Nós já rompemos com os mandamentos.
estamos longe. Ou a gente traz de volta ou não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Nós estamos perdidos. E aí, assim, cada ano que passa só piora. Musicalmente, o pessoal canta cada vez coisas mais escandalosas, aí todo mundo fica assustado porque cada vez mais as letras vão mais longe, né? Porque o pessoal não fala nada, então vamos pra cima. Vai cantando aí, uma hora alguém... Aí quando reclamam, todo mundo taxa de moralista, que absurdo, todo mundo ganha, isso é só dança, nós estamos preocupados com o ritmo, estamos preocupados com a letra. Alguma coisa tem que ser feita, porque só estamos indo ladeira abaixo, fora as atitudes, gestos, palavras. Que se a TV hoje em dia até barra, né? Porque temos que combinar, eu não acompanho TV, mas algumas pessoas que acompanham me falam, eu pergunto, né? E eu pergunto, vou falar algumas coisas aqui. Eu já perguntei pro pessoal, acontece alguma coisa parecida no horário da tarde, algo parecido na TV com o que ocorria na década de 90, começo de 2000, por exemplo, a banheira do Gugu, e todo mundo é unânime, não ocorre mais. Então assim, na TV já não é o problema, não é o campo. O problema às vezes na TV é a opinião, o que o pessoal fala e o que aparece, né, sugerido nas séries e filmes, novela também. Apesar da queda, ainda muita gente assiste novela. E aí? Então, como reverter isso? Essa é a parte que eu não sei. Agora, como reverter individualmente? Você precisa saber o mal que tem dentro de você, ao qual você não cumpre, você se deixou levar pela luxúria. E todos nós temos, né, em maior ou menor grau, a gente é atingido por isso. Né? Estou falando com leigos que têm um estado de vida para o casamento. Ainda assim, até religiosos, os padres precisam se cuidar diante da massiva exposição, para eles não caírem em algum problema. Mas nós somos muito mais afetados. E, já que eu sei onde são as tendências ruins dessas áreas, da área da luxúria, eu preciso trabalhar isso em mim. Senão eu vou cair bonito, eu vou cair muito feio. Eu vou cair bonito no mau sentido. Eu vou acabar caindo feio. Eu vou acabar me complicando, vou acabar tendo problemas com isso. E aí depois para levantar é complicado, porque aí viciou, porque o prazer começa a tomar conta. Aí como é que vai? E muita gente, só para completar aqui a aula, muita gente não liga uma coisa com a outra. O que eu quero dizer com isso? Muita gente não faz a ligação de que a gula é a irmã da luxúria, então uma atrai a outra. Então você é muito comilão, muito beberrão. Talvez você tá com os apetites aí bem aflorados e isso está te levando para o sexo desregrado. E incrível, o sexo desregrado, já dizia Santo Tomás de Aquino na lista dos pecados capitais, mostra que a luxúria, então, ocorre um negocinho chamado dureza de coração. Ou seja, ela começa a dificultar teu diálogo com Deus. E ao dificultar o diálogo com Deus, te coloca numa outra situação muito pior. Ela te rebaixa a um pecado chamado preguiça. Posso ver? A luxúria me leva para a preguiça? Sim, mas não é a preguiça leseira, porque muita gente pensa na leseira, né? Sabe aquela leseira que o pessoal fala, né? Não é. Leva para uma preguiça espiritual. Sabe aquelas pessoas que gostariam de fazer coisas boas na igreja, coisas grandes, e aí elas ouvem de campanhas de oração, elas ouvem, né? De campanhas de oração, elas ouvem sobre mortificações, jejum, né? Campanha, né? Quaresmal, por exemplo. Elas ouvem sobre a caridade, né? No sentido de dar esmola, no sentido de praticar, né? Alguma ação
né, física, né, de ajudar alguém verdadeiramente, vestir alguém, dar uma esmola, ou ensinar alguém, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Ela ouve essas coisas, ela fala, eu queria tanto fazer isso, mas dá tanto trabalho. Ela já está atingida por uma preguiça espiritual que tem um outro nome, chamada assídia. Mas nós temos aí um risco, que eu vou deixar para a próxima aula, mas que você já pode pensar. Será que já não chegamos num ponto de ruptura? Que ou vai ou racha? É agora ou nunca? Você é questionado pelo mundo dessas coisas. Para e pensa. Qual é a decisão que você vai ter a partir de agora? Quem vai ser você a partir de agora? Qual vai ser sua decisão depois de tantas coisas que eu trouxe aqui? O que faremos? Qual decisão tomaremos? Todos vocês, que Deus os guarde.